Porque a cristologia vai apresentar o Deus Filho, vai apresentar o Deus unigênito, vai apresentar o Cristo e vai apresentar a sua obra. Quem é esse Cristo? E qual é a obra dele que interessa a nós aqui, mais propriamente dita? Por que interessa a nós mais propriamente dita? Justamente porque a ênfase que é dada é acerca da obra da salvação. É acerca da obra redentora de Cristo. Entretanto, nós vamos adiantar, vamos além dessa questão, inicialmente, porque Cristo não apenas ele é destacado, o estudo acerca dele, por sua obra redentora, é a principal, é o nosso assunto aqui, a ênfase que vai ser dada é essa. Mas quem é esse Cristo? E por que a obra redentora está em primeiro plano do nosso estudo? Mas que outras obras o Cristo ele realmente tem a ver com a sua pessoa? Ok? De um modo bem simples, a cristologia é o estudo da pessoa e obra de Cristo. No grego, tem justamente que Cristo, que seria Messias, com a ênfase ungido, né? Cristo é aquele que, no catolicismo, é como uma pessoa que vai ser crismada. É como uma pessoa que vai ser crismada. Então, a mesma raiz que passa para a pessoa de Cristo, esse termo é aplicado em relação a crisma no catolicismo. Muito bem. É um momento em que nós estamos aqui para pensar sobre essa pessoa que nos cativa nesta noite. O Evangelho, ele é cristocêntrico. O Evangelho tem Cristo no centro. Então, quem é essa pessoa da qual fala o Evangelho e também é até chamado o próprio Evangelho? A própria notícia, a própria boa notícia acerca dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o Filho unigênito. Nós podemos lembrar inúmeros nomes acerca dela, que a Bíblia apresenta. É o Deus unigênito que está no seio do Pai. João escreve isso no capítulo 1. Eu quero convidar vocês para a gente dar uns passeios aqui na Bíblia. Vai dar alguns passeios. Primeiramente, eu gostaria que fossem lidos por vocês, irmãs, as referências aqui solicitadas. Pode ser assim? Me deem um sinal, por gentileza. Amém, pastor. Ok. O primeiro texto que a gente vai correlacionar Cristo a nomes outros, nós vamos pegar aqui João no capítulo 1. No capítulo 1, quem é esse Cristo? Ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai. Vamos lá? Capítulo 1 de João. Cristo é o Deus unigênito que está no seio do Pai. Vejam para nós aí, verso 18. Alguém vê para nós? João, o Evangelho, capítulo 1, verso 18. Ninguém... Pode ler? Perfeitamente. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Ok. Na versão que a irmã tem, é o Filho único que mantém comunhão com o Pai, é quem o revelou. Na versão revista e atualizada, que eu tenho aqui, é o Deus unigênito que está no seio do Pai. Aqui um parêntese. Por que o Deus unigênito, que é isso que nos interessa primeiramente, mas que está no seio do Pai? Está. Quando João escreve, Jesus Cristo já havia descido do Pai à terra, porque Deus, aí o motivo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele havia descido, ele havia efetuado a sua obra redentora completada, havia, o laço do presente havia sido ali já fechado, lacrado. Ok. Já havia sido dado. Então,
E Cristo havia descido ao mundo dos mortos e ressuscitado no terceiro dia. Havia ficado 40 dias com os discípulos, depois dos quais foi assunto aos céus e está sentado à destra da majestade das alturas. Então, quando João escreve o Deus unigênito que está, na versão que a irmã leu, é aquele que está em consonância, está em harmonia, aquele que está lá, em comunhão eterna com o Pai. Jesus Cristo já havia descido, retornado ao assento celestial junto ao Pai. Mas quem é ele? O Deus unigênito, nessa versão que eu tenho aqui. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, pelos nomes que a Bíblia vai apresentando quem é Jesus, vamos nos dando conta da sua excelsitude. Esse é o primeiro destaque aqui. Então, quem é Jesus? Jesus ele é conhecido como a segunda pessoa da Trindade. Ele é coeterno, conforme o texto que a irmã leu, e consubstancial ao Pai, da mesma essência, da mesma substância. E ele possui todos os atributos. Não é parte, ele não possui muito dos atributos divinos, ele possui todos os atributos divinos. Aqui um outro texto para nos fortalecer nesse primeiro momento aí, acerca de quem é o Cristo, o porquê da cristologia ser tão necessária ao conhecimento dos que são crentes. Porquê do Cristo, em essência, aqui ser estudado. Vamos para Hebreus capítulo 1. No texto de Hebreus capítulo 1, nós veremos um pouquinho sobre essa questão de todos os atributos divinos, todos os atributos de Deus, a plenitude dos atributos de Deus, das qualificações de Deus, do caráter de Deus, se manifestarem na pessoa de Cristo. Alguém lê para nós Hebreus capítulo 1. Esse é um texto que normalmente a gente tem de cor, né? Eu tenho esse texto, assim, é um dos textos que me marca muito. Esse texto, Hebreus capítulo 1. Quem é Jesus? Ele é o resplendor da glória, é o esplendor da glória. Agora continua o texto. Alguém lê para nós, verso 1 até o verso 3, por gentileza. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. Aleluia. Irmãos, esse texto é muito forte. Quem é Jesus? Então nós temos ali uma definição. Ele é o Deus unigênito, conforme João 1,18. Ele é a expressão exata, na versão que eu tenho aqui, não é diferente da irmã, em termos de essência. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Pensem numa moldura. Pense numa moldura. E essa moldura está delimitando um quadro. Cristo, ele delimita, por assim dizer, se é que se pode falar acerca de Deus em termos de delimitação, né? Mas Cristo, ele é a moldura exata do ser de Deus. Tudo que tudo que nós podemos imaginar acerca de Deus está em Cristo Jesus. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então, quem é o Cristo que faz com que a gente esteja aqui, nesse momento, estudando a Bíblia? Porque a própria Bíblia só faz sentido quando o assunto é acerca da pessoa principal dela, com Cristo Jesus. Na bibliologia, fechamos parênteses aqui, nesse ponto, nesse aspecto. Na bibliologia, não sei se vocês já fizeram essa disciplina. Se fizeram, certamente vão relembrar. Se não fizeram,
já tem isso aí em destaque também. Temos o assunto principal da Bíblia, que é a parte seguinte dessa nossa disciplina, soteriologia, né? O assunto principal é a redenção da humanidade. Mas esse assunto principal, pelo qual a Bíblia foi escrita, a palavra de Deus inspirada nos chegou, o Espírito Santo proveu todas as coisas para que o registro escriturístico nos chegasse, tem um personagem principal. Tem uma pessoa principal, sem a qual todas as demais pessoas não teriam qualquer sentido, seus nomes ali. Há um nome central, sem o qual nenhum dos outros nomes teria sentido. E é por isso que a cristologia é tão importante. Porque aqui, já pensando, já destacando o perigo até da mensagem não ser cristocêntrica, o risco disso, e muitas vezes acontece, e aqui está uma máxima do valor do estudo da cristologia. Bem poderia ser lembrada, considerada pregação A, ou bem poderiam ser consideradas várias pregações não cristocêntricas, mas, por exemplo, vocês vão me permitir aqui as palavras, salomonecêntricas, porque Salomão ganha um destaque muito grande, Davi-cêntricas, Moisés-cêntricas, se é que assim pode-se dizer, usar os termos, menos cristocêntricas. Então a Bíblia ela tem um nome central. Esse nome é o nome de Jesus, o Cristo. Ok. Então quem é esse Cristo? Ele é a pessoa, esse ser, que possui todos os atributos divinos. E aqui destacamos como onipotência. Não é por acaso que Jesus, quanto à sua deidade, que a gente já destaca aqui, ele vai ser relembrado, ele vai ser destacado na Bíblia, manifestou ali o seu poder para curar, o seu poder de sondagem, olha a questão da onisciência, de sondagem dos corações. Aquilo que está no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Nós vemos isso numa prática tão forte que Davi não teve, que Moisés não teve, que nenhum dos profetas teve, mas Jesus Cristo, única e somente porque ele é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, ele sondava os corações de multidões e de indivíduos em particular. Porque todos os atributos divinos lhe pertencem. Quem é esse que dá razão ao estudo da cristologia? Quem é o Cristo? O Cristo, ele é Deus. Ele é a pessoa, o ser que tem todos os atributos divinos, como onisciência, destacamos aqui, como poder miraculoso para curar, para trabalhar, dar ordens à natureza, à criação, e a criação obedecer-lhe, pronta e categoricamente, instantaneamente. Um episódio simples, quando da travessia os discípulos vão, amando do Senhor, o mar se torna revolto, aquele mar que até então estava tranquilo, se tornou revolto. Jesus estava dormindo e foi acordado pelos gritos dos discípulos: Mestre, não se dá que pereçamos, que morramos. Aí Jesus, como ainda não tendes fé? E ele dá ordens, o vento e o mar obedecem. Então o seu poder em relação à criação, lá está, o seu poder em relação à sondagem dos corações, das mentes, das intenções, ele sabe tudo. Isso é apresentado. Esse é o Senhor que nós estamos a estudar acerca da disciplina que o tem em apreço maior.
Então, esse é Jesus Cristo, esse está aí, com inúmeras referências bíblicas. Nós temos João 1, Cristo é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguém abre para nós Colossenses 2,9, por favor, minha irmã. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais uma vez, o destaque aí está em toda a plenitude da divindade. Então, toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Então, esse é o nosso assunto. Quem é esse ser? Quem é ele? Ele é o próprio Deus, nos limites da humanidade, que agora a gente já entra aqui. A natureza divina de Cristo a gente já começou a considerar. Agora, a natureza humana de Cristo. Jesus, nele, no seu ser humano, ele é Deus. Mas como é que nós sabemos que Jesus Cristo realmente ele é Deus homem? Como é? Pela identificação, pelo que ele mesmo, enquanto Criador, com o Pai e o Espírito Santo, a maneira como nos fez, ele veio de carne e osso. Ele veio nos limites da humanidade. E estando Jesus nos limites da humanidade, aqui nós temos algumas considerações. E adiante nós destacaremos por que é bom pensar sobre isso. Uma coisa é prostrarmos diante de Jesus e reconhecê-lo como Deus. Ele é o Senhor. E aí há uma questão relacionada à obediência, a temor. Há uma questão relacionada também, além de obediência e temor, à extrema humilhação da nossa parte, por ser ele puro, incomparavelmente santo. Mas quando o assunto é a natureza de Cristo Jesus, a humanidade, a questão que nos faz voltar a que ele é como um de nós e conhece-nos plenamente nas nossas fraquezas, não apenas por ser onisciente, mas porque ele vivenciou, esteve nos limites, Jesus esteve realmente nos limites da nossa carência humana, embora sem pecado, ele esteve nos limites da nossa fragilidade. E aí nós vamos falar sobre isso um pouquinho, destacando algumas questões. Então, Cristo, ele é como um de nós. Então, sendo como um de nós, que relação nós temos aí acerca de que Jesus, ele não apenas é digno de adoração, de que nos prostremos ante ao seu senhorio, o obedeçamos, nos arrependamos dos nossos pecados, mas que a gente se identifique com ele de tal modo que a gente pode senti-lo bem de perto, como que à mesa com a gente, no nosso comer, nas nossas ações diárias, nos nossos temores, nos nossos sentimentos. De que maneira isso? Isso se dá por conta da encarnação. Cristo assumiu toda a condição humana. Então, se ele totalmente, nele está a plenitude de Deus, a questão da divindade, da deidade de Jesus, nele também está a plenitude do homem. Assim como somos humanos, o Senhor Jesus Cristo é humano, ele é o Deus homem. Então, ele é humano. A humanidade de Jesus deve ser sempre lembrada, e é isso que faz com que a gente, como eu disse aqui, se identifique com ele no nosso dia a dia. Em relação aos nossos sentimentos, Jesus sofreu angústia, por exemplo? Não precisa dar referência se os irmãos não quiserem, mas se quiserem é bom. Vamos aqui agora a uma busca. Textos bíblicos que são lembrados, não precisa dar referência, mas que mostram que Jesus era humano. E o assunto aqui é humano acerca de sentimentos e emoções humanas. Vamos lá, pessoal? Emoções humanas que nós conhecemos em Jesus. Quando a gente tem tais emoções, a gente se vê mais identificado com ele.
Vamos lá? Por favor. Essa é a parte que eu muito gosto também. Jesus, ele chorou. Pronto, Jesus chorou. Quando o seu amigo Lázaro morreu, né? Ok, capítulo 11 de João. Isso. Muito bem. Jesus chorou. Jesus teve mais algum momento em que Jesus também chorou? Quando ele está chegando para Jerusalém, vai haver coro, vai haver dança, vai haver louvor, até as criancinhas vão cantar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas Jesus Cristo olha para Jerusalém num ponto da sua caminhada e a Bíblia diz que ele chora por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quis te ter como a galinha ajunta os seus pintainhos ali, ou seja, tem guarda, em proteção, ter você bem perto de Jerusalém, e você, ó, se dispersou. Então, Jesus chora por Jerusalém, a irmã lembrou o texto, Jesus chora por Lázaro, a questão da amizade ali. Então, o choro de Jesus demonstra a sua emoção, a sua compaixão, o seu sentimento. Nós choramos, irmãs? Alguém tem chorado por aí? Sim. A gente chora e os motivos são variegados, né, irmãs? A gente chora. Mas aí tem uma música, entre tantas, que nos encoraja. Se chorar, chora nos pés do Senhor. Então a gente chora. Jesus chorou. E quando o assunto é a humanidade de Cristo, a natureza de Cristo, nós sabemos que ele é Deus. E ele é plenamente Deus porque ele tem todos os atributos, todas as qualificações. O caráter de Deus é destacado em plenitude na pessoa de Cristo Jesus. Aí nós temos inúmeros textos teológicos, bíblico-teológicos. Mas Cristo Jesus, ele é homem. E porque ele é homem, ele sente o que nós sentimos. E o escritor aos Hebreus vai dizer que nós não temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que não se compadeça das nossas fraquezas, porque ele sabe bem o que é padecer. Então, Jesus, ele tem as nossas emoções. Jesus, ele conhece porque ele sentiu. Não é pela questão da onisciência, porque como Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas é a questão já pela vivência. É mais do que onisciência. Isso aqui é uma palavra, é uma expressão-chave. Jesus nos conhece mais do que pela onisciência. Ele é onisciente. Ele nos conhece pela convivência. Ele é como um de nós nesse aspecto. Então, ele tem as nossas emoções. É claro que as nossas emoções estão nos limites da queda. Nós somos pecadores. Nós temos emoções, muitas vezes, desequilibrados nós somos com relação às emoções. Mas as emoções são de Deus. Deus nos fez seres sensíveis, emocionais, sensitivos. Isso vem de Deus. O pecado desagregou, o pecado bagunçou tudo. Nós temos medo em demasia, mas o medo é protetor. O medo protege a gente. Neste mundo de pecado, o medo protege. O medo é uma defesa até do organismo. É uma questão instintiva. Mas nós somos, às vezes, medrosos excessivamente. Nossas emoções, elas são conflitantes. Olha a enormidade de dramas relacionados à depressão, o mal do século passado, dizia aí o noticiário, os estudos científicos lá estavam, a psicologia. Olha aí, ansiedade. Passou, se era o mal do século passado, é o mal do milênio. Continua. Nós somos bagunçados nesse aspecto. Mas as emoções são legítimas. Quando vai para ir lavar a roupa dela, Cristo, na sua condição humana, ele tem as emoções, os sentimentos que nós também temos. Irmãs, tem algum microfone aí
que está tendo um diálogo paralelo, por gentileza, eu gostaria de pedir, se possível, né, que a gente consiga dialogar, conversar aqui. Tá bom, meus amados irmãos? É um pedido aqui, por gentileza. Obrigado. As irmãs estão me acompanhando aqui? Por gentileza, dê um retorno. Sim, pastor. Eu preciso de um retorno em áudio mesmo. Obrigado, irmã. Dê um sim. Sim, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, tá. Pastor Bela, Sim, acompanhando. sim, amém. Então, Amém. a irmã falou do choro. Vou me ajudar. A irmã falou do choro, mas tem angústia? Jesus Cristo ficou angustiado, irmãos, em algum momento? Sim. Quando estava No perto jardim, o texto fala sobre a angústia de Jesus no jardim do Getsemane. do Getsemane, ele olhou para os discípulos e lhes disse: minha alma está angustiada até a morte. Irmãs, vocês se identificam com isso? Há momentos em que vocês ficam em tamanha angústia, em angústia intensa. Há ou não há, irmãs? Os filhos têm o poder Sim, sim. de ficar angustiados. Tem ou não tem? Os filhos. Também. Às vezes o marido, né, irmãs? Sim, sim. Nesse ponto eu quero aproveitar para a gente ficar bem mais leve. A matéria é densa. Mas para os irmãos ficarem bem à vontade. Você fica angustiado ou não fica? Pelas situações da vida, muitas vezes. Jesus ficou angustiado. Mas ele entende você. Aí aqui eu quero devocionalizar. Ele é como um de nós, ele entende as nossas angústias. Tanto entende que os salmos, eles vão exalar, melhor dizendo, eles vão exalar aí, vão destilar o Deus que está conosco na angústia. O Senhor é socorro bem presente na angústia. Por que isso? Porque ele sabe que nós somos suscetíveis a nos acharmos angustiados muitas vezes. Mas ele não apenas sabe por onisciência, ele sabe porque ele ficou angustiado. Jesus ficou angustiado. Quando estava a avizinhar-se da cruz, as dores da cruz já perturbavam ali o Senhor. E ele profere as palavras aos seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus Cristo ali sentiu peso psicológico dos pecados nossos. Antecipadamente estava angustiado. E ele sente, ele sabe o peso que o pecado hoje nos causa. Ele sabe de tudo que nos causa angústia. E assim isso nos encoraja a orar. Nós não oramos a um Deus que pura e simplesmente que ficamos angustiados, que ficamos amedrontados, que ficamos desencorajados, que ficamos, às vezes, desesperados. Por onisciência apenas. Ele sabe por vivência própria. Jesus Cristo, a sua encarnação, mostra no aspecto dos sentimentos, das emoções, que ele é comum de nós. Conhecendo as nossas fraquezas, o nosso Cristo, ele nos compreende e ele nos acode. Ele nos acolhe e nos abençoa. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, Jesus Cristo aqui nós falamos sobre as emoções. Então, o ser humano é um ser emotivo, é um ser sentimental. Jesus Cristo amou. Jesus Cristo, ele teve alegria. Quando os discípulos chegaram para ele, trazendo o relatório ali do que ele havia direcionado àqueles discípulos, eles voltaram alegres demais. Mas a alegria não ficou apenas no coração deles. A alegria também estava no coração de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se alegrou com eles. Entretanto, disse: olha, agora a alegria de vocês deve ser essa aqui.
o nome de vocês está escrito no céu. Então Jesus Cristo se alegrou. Esse é o nosso Cristo. Quando você louva Jesus em verdade, quando você cultua Jesus em verdade, quando eu me apresento ao Senhor em devoção, através da oração, todos nós, alegra o coração de Deus. E alegra o coração de Deus ter-nos bem na sua presença, porque na presença dele que nós somos verdadeiramente as pessoas mais felizes do mundo. Então Jesus se alegra. Quando você está alegre de verdade, legitimamente, Deus está alegre com você. Não é alegria unilateral. Deus se alegra com você. É igual aquele filho que sai e voltou para casa, e volta para casa de Lucas 15. A alegria não foi somente dele chegar em casa. E como ele ficou alegre ali. A alegria foi do Pai. O Pai fez uma grande festa. Esse é o nosso Cristo. Que tem as nossas emoções. E isso nos coloca bem perto dele, porque nos identificamos com ele. Se olharmos Cristo apenas como Deus, nos prostraremos e está tudo certo, porque ele é o Senhor. O obedeceremos e está tudo certo, porque ele é digno. Ele tem a palavra autoritativa às nossas vidas. E boa, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas se temos o nosso Cristo, que é Senhor, na sua condição da humanidade, se o consideramos assim também como a Bíblia apresenta, nos vemos bem achegados a ele, como a Bíblia nos diz, conforme escrito aos Hebreus, como irmãos, porque ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, ou seja, da família. O que você faz com um irmão seu? Por mais respeito que você tem com seu irmão, a intimidade é aquela coisa diferenciada. A intimidade é diferenciada. Você come da mesma comida, você tem o mesmo pai, a liberdade é outra. Então, o aspecto da humanidade de Cristo nos coloca numa condição bem aproximada daquele que é o nosso Senhor. Porque se pensar apenas em Cristo como Senhor, a gente fica numa condição muito distante. Ele é Senhor, eu sou servo. Mas se a gente pensa nele como amigo, como ele escreve, como está escrito em João no capítulo 15. Vocês não são apenas meus servos. Eu não chamo vocês apenas de servos mais. Eu vos chamo amigos. Jesus Cristo estava trazendo os discípulos mais para perto de si, colocando mais pertinho dele, como que dando um abraço. Vocês são meus amigos. Assim está sobre a humanidade de Jesus. Como amigos, quando ele está cansado, ele sabe que a gente está cansado, porque ele cansou. Ele cansou. Quando ele está com sede, ele teve sede. E lá estava a mulher samaritana junto ao poço de Sicá, a encontrar-se com ele. E ele pediu, dá-me de beber. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Jesus tinha sede. Na cruz, ele teve sede. Ele teve fome. Olha na tentação, depois de 40 dias ser jejuado ali, Jesus Cristo teve fome. E apareceu o tentador. Meus amados, minhas amadas irmãs, esse é o nosso Jesus. Dois aspectos, a natureza de Cristo. Quem é esse Cristo? Do que fala a cristologia, fala acerca de um ser. Quem é ele? Ele é o ser divino, o Cristo. E nele estão todos os atributos da divindade. Ele é o ser humano. Ele é o Deus homem, conforme Paulo escreve a Timóteo. Só o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando Paulo escreve a Timóteo também, Cristo já havia efetuado a sua obra na terra salvadora, já havia permanecido com os discípulos 40 dias ali, conforme Atos 1, já havia subido ao céu, também Atos 1, uma nuvem o cobriu dos olhos daqueles discípulos, todos ali, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando Paulo escreve Jesus Cristo, homem, ele está considerando justamente que Jesus levou a sua condição humana por toda a eternidade a partir da sua encarnação. Ele se tornou homem, nem sempre foi homem, mas se tornou homem e para sempre homem. Jesus Cristo, antes da encarnação, não era humano, mas na encarnação se tornou homem como um de nós e para sempre como um de nós nesse aspecto. É o Cristo
Deus homem, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Ok. Agora aqui, por que é importante nós considerarmos isso na teologia? Por quê, irmãs? Porque há perigos terríveis e as seitas aí se encontram. E as seitas, ora, elas negam a divindade de Jesus, ora, elas também negam a humanidade de Cristo. Esse Cristo, ele é muito distante, quando, em detrimento da humanidade de Jesus, destaca a divindade distorcidamente ainda. É um Cristo distante. E tendo a incompreensão acerca disso, a doutrina ela é espúria, ela é maldita, porque Cristo é o Senhor, mas Cristo, ele é como um de nós. Ele é como um de nós. Por exemplo, a gente tem a questão aí, deixa eu orientar um pouco. Ok. Atributos de Cristo. Ele é santo, incomparavelmente santo. Os demônios declararam isso. Por exemplo, quando Jesus chega ali para os lados de Gerasa, e aquele endemoniado se prostra diante dele, os demônios declaram: vieste destruir-nos antes do tempo? Bem sei que és o santo de Deus. Na sinagoga lá em Nazaré, de igual modo, Jesus Cristo, ele é santo. Os demônios sabem disso. Incomparavelmente santo. Ele é o Senhor. Ele tem a santidade que Deus tem. Ele é Deus Filho, ok? Que Deus o Pai tem, que o Espírito Santo tem. Jesus Cristo, aí nós destacamos apenas acerca daquelas considerações lá, seus atributos. Os sentimentos humanos, nós falamos, angústia. Jesus Cristo, o pesar com relação ali, ele sentiu peso em relação, como a irmã colocou, ao próprio amigo Lázaro. Jesus Cristo ficou alegre, falamos. Jesus Cristo, olha acerca das heresias. Vamos lá? A influência do gnosticismo na interpretação da natureza de Cristo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era um sistema filosófico que adentrou a realidade cristã, em que negava, quando o assunto era divindade, que o ser divino jamais poderia ter contato, principalmente com a matéria, de um modo amigável. Aí tem o chamado dualismo gnóstico. O que é o dualismo gnóstico? Do dualismo gnóstico, o espírito ele é bom, ele é puro, ele é perfeito. Enquanto a matéria ela é má, espúria, negativa. Aqui positivo, aqui negativo. Então não tem como harmonizar esse negócio. Mas a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo, ele sendo o Senhor, Criador, a matéria é boa. E ele mesmo vai se tornar como um de nós, no formato infantil ele vem, de um modo natural, assim, nesse aspecto, mas sobrenaturalmente, porque obra do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, lá estava o Espírito, lá estava Jesus Cristo, quebrando essa ideia gnóstica de que Deus jamais se harmonizaria por ser ele Espírito com a matéria, porque a matéria é má. E aí quando chega isso, a pregação do Evangelho vai se dando, o gnosticismo vai sendo desmascarado. E as pessoas que creem em Jesus Cristo, passaram a crer em Jesus Cristo, elas entenderam, aceitaram pela fé que esse negócio, a matéria, ela é boa, porque o dono da matéria é Deus. E o dono é tão bom que o próprio Deus, que criou a matéria, o pecado fez bagunça geral. Desagregou tudo. Mas Cristo, ele veio para mostrar que o que Deus fez é bom. Como está em Gênesis. Tudo quanto Deus fez, Deus disse que é bom. A matéria é boa. O gnosticismo diz que a matéria é má. Jesus Cristo, quando ele encarna, ele deixa claro que a matéria é boa e que ele vem, Deus se une à matéria em modo do corpo de Cristo Jesus. Ele é um homem e o gnosticismo vai dizer que não tem condições
nenhuma, não tem condição alguma de a matéria se unir ao corpo. Deus jamais se faria homem. É por isso que os gregos tiveram grande dificuldade, mas o Evangelho conseguiu também, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quebrar as fortalezas do gnosticismo, que negava principalmente a divindade de Jesus em harmonia, em consonância, a encarnação do verbo com a matéria, em consonância com a matéria. Então, isso é muito interessante. Olha o que aconteceu. E a visão do docetismo. O que é o docetismo? Do gnosticismo, temos o docetismo que é, se Jesus Cristo é Deus mesmo, ele não era homem de verdade. Por quê? Eremá, então ele era uma fantasia, uma ilusão, como que um holograma. Se alguém tentasse abraçar Jesus, daria como que no vácuo. Ele era apenas uma espécie de holograma. Jesus Cristo, o arianismo, que hoje é representado principalmente pelas testemunhas de Jeová, olha aí o perigo. No arianismo estava ali o combate de que Jesus, o ataque, que Jesus era igual ao Pai, de mesma essência, de mesma natureza, coeterno, coexistente, existente desde a eternidade. A pré-existência de Cristo é negada. É por isso que é importante estudarmos sobre quem é Jesus Cristo. Esses dois aspectos, a sua natureza humana e a sua natureza divina. Ok? Muito bem. Algumas das irmãs já receberam algumas testemunhas de Jeová, por exemplo, e viram os argumentos deles, ouviram. Oi, pastor, eu normalmente não recebo, não. Não. Eles batem a porta, eu converso e dispenso, mas nem escuto. Ok. A minha costureira, ela é testemunha de Jeová, né? Aí, só que ela não toca no assunto, mas todas as vezes que eu falo com ela sobre Jesus, sobre Deus, ela corre. Aí, esses dias nós chegamos na casa dela, ela estava doente. Aí, meu esposo pediu para orar por ela, né? Aí ela, não, eu oro aqui em casa. Pode deixar que eu já faço minhas orações. E não aceitou de jeito nenhum. É isso aí. É um traço deles. É isso mesmo. Mais alguma experiência nesse sentido? Meu filho estuda no colégio adventista. Olha aí, adventista. Ok. No adventismo também, que é seita, né? Nós não temos dificuldade de considerar, porque, biblicamente, Cristo não é suficiente. É preciso algo mais. Tudo que coloca na realidade cristã algo mais paralelo a Cristo, tendo um valorzinho, e Cristo não sendo suficiente, é espúrio, é extremamente condenável. Devemos repudiar com toda veemência. O adventismo coloca Jesus em paralelo com os escritos de Ellen Goldwhite, coloca em paralelo a questão soteriológica que está a seguir, necessária de práticas da lei, não conforme o Espírito Santo apresenta, intranomos, que é a lei dentro, mas são ordenanças que precisam ser cumpridas ali, aquela questão legalista, farisaica. E isso é terrível, aquela realidade do sábado em destaque. Então, isso ganha um peso salvador. Se não tem o sábado guardado, a pessoa não é salva seguramente no meio adventista. Isso é muito terrível. Muito bem. Então, a preexistência de Cristo, ela é negada quando o assunto é a deidade dele. A humanidade de Cristo, ela é negada quando o assunto é o docetismo, o gnosticismo. E o corpo humano e suas necessidades, nós sabemos bem, falamos sono, sede, fome, isso Jesus Cristo teve enquanto aqui, e nós sabemos que ele é comum de nós. Agora, quando o assunto é obra de Cristo, aqui eu já abro para a soteriologia. Está unida. Podemos dizer com toda convicção de que há duas categorias de obras de Deus no universo. Duas categorias. A primeira é a obra da criação. Deus é o Criador. Amém. Agora, Deus, ele é o Redentor. Ele é o
Salvador, é aquele que redime a sua criação. É aquele que restaura todas as coisas. Por quê? Porque por causa do pecado, bagunçou tudo. A casa está em desordem. As coisas estão fora do lugar. Quebrou-se a soma de utensílios da casa. Está tudo bagunçado. Deus, então, ele tem a obra de criação e nós temos o relato dela no Gênesis. Agora, Deus tem, a partir de então, o assunto principal da Bíblia, que é redenção, salvação. Deus tem a obra da salvação a ser executada na terra. Então, a obra de Cristo, ela é gloriosa, e nós temos aqui, queridas irmãs, em relação à criação, já falamos sucintamente, os irmãos podem pesquisar, na apostila, inclusive, a obra da redenção. Nós temos em relação a essa obra, que é o que mais nos interessa, conforme falamos aqui no início, nós temos o ofício de Cristo. Cristo é aquele quem executa a obra gloriosa de Deus no plano salvador. É ele quem executa essa obra, assumindo a figura humana, a forma humana, conforme Filipenses 2, a partir do verso 5. Então nós temos o destaque em que Jesus, ele assumiu a nossa forma com um propósito bem específico. E humildemente ele efetuou a obra redentora, pagando pelos nossos pecados. Isaías, no capítulo 53, tem o registro. Como ovelha muda, ele foi ao matadouro, não abriu sua boca. Homem de dores e que sabe o que é sofrer. Mas ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E ele deu a sua alma na morte. O texto referencia isso. Ele deu a sua alma até a morte, mas ele teve o resultado que era planejado, que foi planejado desde os tempos eternos. Ele concluiu a obra, executou a obra salvadora. Então, duas categorias de obras Deus tem nesse universo: a obra da criação e a obra da redenção. Na criação, Cristo, ele é o Senhor, está com o Pai e com o Espírito Santo. Na salvação, igualmente, e ele é o executor, é ele quem encarna e é ele quem exerce o ministério. Os ofícios de Cristo são profético, sacerdotal e real. No ofício sacerdotal, Jesus Cristo é o nosso mediador entre nós e os homens, entre Deus e os homens, e ele efetua ali a obra sacrificial em favor das nossas vidas, porque o pecado tomou conta e agora existe um sacrifício. E só um sacrifício perfeito tiraria o peso e a condenação do pecado da nossa história, das nossas vidas. Jesus Cristo vem e efetua esse sacrifício em si próprio, se entregando para morrer em nosso lugar. Então ali está o ofício sacerdotal. Ele oferece a si mesmo em prol dos nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário. Então ele tem a sua obra, o ofício de Cristo, ele é em 3 aspectos. Profético, é a verdade de Deus a nós. O sacerdócio, sacerdotal, ele é o sacrifício, é a oferta pelo pecado, e ele também reúne em si o ofício real. Ele é o governante do reino de Deus. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que quando ele vem a este mundo, só ele tem a propriedade de dizer assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado o reino de Deus. Por quê? Porque o rei estava ali. É chegado por quê? Porque o rei desse reino pisou no chão, pisou nessa terra, e ele próprio é a salvação dos pecadores. Ele é o governante desse reino. Ele tem súditos, ele tem servos, ele tem anjos ao seu comando. Ele é o rei. Então, o ofício de Cristo, a obra redentora, tem Jesus operando. Ele é o profeta, é a verdade de Deus, para tirar-nos da ilusão, da mentira, do engano do pecado. Ele é, e revelar-nos a bondosa, graciosa vontade de Deus, misericordiosa. E como sacerdote, ele oferece a si mesmo pelos nossos pecados, sacrifício vivo, de si próprio,
E como rei, ele rege esse universo, sendo o único capaz de dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando o assunto é a doutrina da salvação, a soteriologia, nós temos Jesus Cristo, e ele é o nosso, por ele nós somos justificados. Cristo, por ele nós somos justificados. A justificação é pela fé. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dele. Muito bem. Quando o assunto é a salvação, a natureza da salvação, nós temos nos ofícios de Cristo, já lembrando mais uma vez, reforçando aqui, nós temos a natureza da salvação, que ela é de natureza espiritual. Então, a salvação, ela é de natureza espiritual. Nós podemos ser salvos de doença, mas isso não nos garante espiritualmente a salvação eterna. Nós podemos ser salvos, livramentos multiplicados da vida, do ladrão, por exemplo, mas o assunto primordial da Bíblia é a salvação espiritual. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar-nos espiritualmente. Primeiramente, a ênfase é essa dada na Bíblia. Ele pode efetuar inúmeros livramentos às nossas vidas. A teologia da prosperidade, ela não acentua a salvação no aspecto espiritual. Por isso que ela é espúria. É teologia pobre. Porque dá ênfase demais nas coisas materiais, nos bens materiais. E leva a fé nessa direção. Como Deus tendo um balcão de negócios, em que se eu adoro, ele vai ser benéfico a mim, principalmente materialmente. Não se dá ênfase em relação à santidade. Não se dá ênfase, infelizmente, em relação ao caráter cristão, principalmente. Mas se dá ênfase em sacrifícios, em entregas das pessoas com finalidades materiais. Há uma ênfase em relação ao dinheiro, há uma ênfase em relação maior à materialidade, aos bens da terra. Isso é terrível, porque a salvação ela é de natureza espiritual. Não se pode perder o foco. Qual é a abrangência da salvação? Qual é a extensão da salvação? A salvação ela é estendida a toda a humanidade, todo o que crê, conforme João 3,16. Ela é estendida a toda a humanidade. Não há acepção de pessoas. É de abrangência universal. E qual é a duração da salvação? Então, nós temos a salvação na condição da espiritualidade, a ênfase que a Bíblia dá. Nós temos a salvação que ela é de abrangência universal. Toda criatura precisa ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, ele mandou, primeiramente, aqueles discípulos sair por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque a carência, ela é toda criatura do conhecimento de Deus, do evangelho de Cristo Jesus, da salvação que só ele pode efetuar. Então, a extensão da salvação, a abrangência, ela é universal, mas a duração dela não é circunscrita ao tempo. Nós podemos ser poupados, salvos aí de uma enfermidade. Nós podemos. Muitos dos que foram curados por Jesus, certamente não foram salvos. Muitos dos que não foram curados, os que foram curados, certamente não foram salvos. Mas muitos foram salvos sem terem recebido curas físicas. Então, o assunto principal é que a salvação tem duração eterna. A salvação enquanto cura, esse livramento, milagres de Deus, se nós cremos nisso, os dons de curar, eles existem. Deus deu para que nós tenhamos nossos corpos transformados miraculosamente pelo poder do Evangelho, do Espírito Santo, através de dons espirituais, através da bênção de Deus. Nós pregamos isso com convicção. Mas nós estamos seguros naquilo que é eterno, porque essa é a salvação, esse é o livramento que não é por qualquer dificuldade que será limitado, é de duração eterna. A salvação é eterna e significa que uma vez recebida, não pode ser perdida.
Ah, pastor, mas vinha cá, professor, não se pode perder a salvação? Meus amados irmãos, minhas irmãs, a salvação é um dom de Deus. Nós podemos perder muita coisa. A salvação é um presente de Deus. Se Deus faz alguém nascido de novo, o filho nascido espiritualmente, arrebatado das trevas, alguém, como está escrito aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, verso 15, o que está escrito? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então a salvação, ela é eterna. Uma vez que fomos libertados ou libertos do império das trevas e transportados para o reino de Jesus Cristo, o Filho do amor de Deus, nós estamos garantidos para sempre. Para sempre. Por isso, qualquer conversa pode destoar quando o assunto é a perda da salvação. Salvação, uma vez recebida, é igual a criança que nasceu de novo. Agora nasceu no reino de Deus, é o reino da luz, é o reino da vida eterna. Aí mudou tudo, é aquilo que Nicodemos recebe dos lábios de Jesus. Olha, Nicodemos, vem cá. Ó, quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar, melhor dizendo. Quem não nascer de novo não pode ver. Verso 3, capítulo 3 de João. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar. Nós já estamos do lado de dentro, por assim dizer, claro, obviamente, conforme Colossenses 1. Ele nos libertou do império das trevas, nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos colocou do lado de dentro. E agora do lado de dentro, pelo Espírito Santo, pela obra de Cristo Jesus, nós estamos guardados para sempre. Essa é a salvação que Jesus veio operar. Então a soteriologia é essa doutrina. Essa doutrina que tem o Redentor e Justificador Jesus. Ele é quem regenera, ele é quem dá nova vida ao pecador. E ele é quem santifica. Então ela é externa e interna. Como externa, a salvação é uma declaração de que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, conforme Romanos 5, verso 1. Deus declara que nós somos justificados pela fé com base na justiça de Cristo. Nós estamos em Cristo e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então essa declaração. Essa declaração vale por toda a eternidade, a vida daquele, porque essa declaração é Deus ali colocando, olha, esse aqui está justificado porque ele crê em Jesus Cristo, meu filho amado, meu filho unigênito. Muito bem. Então, é uma declaração externa. Deus fala que nós somos salvos e nós somos salvos. E aí vem a justificação. E ela é uma declaração também que diz que nós somos, não apenas por uma questão de justificação, mas por uma questão de aceitação na família de Deus. Pensa bem que legal. O juiz declara o camarada que ele não está mais, ele não vai para a cadeia. Agora, isso é bonito. Puxa, o camarada, ele está livre, ele não está condenado. Ele sai dali, daquele julgamento, sem a condenação. Agora ele vai para onde? O juiz fala bem assim, ei, você agora, eu quero te adotar como meu filho. Para onde que o juiz leva ele? E você vai para minha casa. Aí entra a adoção, que é essa realidade externa que nos coloca na família de Deus. Por isso nós chamamos uns aos outros de irmãos. Eu estou aqui com vocês, minhas amadas irmãs, por causa dessa declaração de Deus, como justo juiz, de que nenhuma condenação pesa sobre a minha vida mais, que eu estou no reino de Cristo Jesus. Mas eu não sou apenas servo desse reino. Nesse reino, eu sou do palácio. Eu sou filho de Deus por adoção, por causa do meu irmão mais velho. Meu irmão eternamente com o Pai, que me salvou. Meu irmão, o eterno com o Pai, foi quem me salvou e me deu o acesso à família. Então tem essa declaração e tem essa aceitação. A declaração está a questão legal. Legalmente nós não somos condenados mais, somos justificados.
Agora, familiarmente, nós somos chamados de filhos. E o evangelista João vai colocar na sua carta, filhinhos. Quantas vezes filhinhos? Ele diz, verdadeiramente nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, é a possessão, a herança gloriosa que nos está reservada no céu. Porque nós somos filhos de Deus. Por causa dessa tão grande salvação que nos chegou. Então a salvação ela é externa, essa declaração de Deus, de que Ele legaliza-nos como justificados pela fé em Cristo Jesus, nenhum contra nós. E essa declaração também, paralelamente, nos coloca na condição de acolhimento. Ele abre a porta da casa dele e diz assim, você agora pertence à família, entra. Participe dos banquetes todos dessa casa. Você tem todos os direitos aqui, a herança do meu filho. Você agora é co-herdeiro, você é herdeiro meu e é co-herdeiro com o meu filho. Conforme a carta aos Romanos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha que grandeza que é isso, irmãos. Aí eu devocionalizei com vocês. E aí vem a justificação. Eu já ia saltando aqui. Na justificação nós temos, a santificação, melhor dizendo, nós temos a aplicação da salvação em que rasga a gente desse mundo, conforme Gálatas capítulo 1. Jesus Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, para pagamento dos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, tirar-nos pela raiz. Aí é o corte, é arrancar. Nós somos rasgados desse mundo, houve uma cisão. Nós fomos cindidos. Então a santificação tem esse aspecto posicional. Nós somos, nesse aspecto posicional, nós agora estamos no reino de Deus, não estamos mais nas trevas. No império das trevas. Mas aí tem um aspecto também processual, do dia a dia. Nós somos santificados dia após dia. Já estamos em Cristo, já somos santos, mas somos santificados também, não apenas posicionalmente, como já aconteceu, agora processualmente. Dia após dia nós parecemos mais, vamos crescendo espiritualmente, vamos parecendo mais com Cristo Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Vamos nos identificando mais com o nosso Salvador. Isso é a soteriologia, a aplicação, é a obra de Cristo favorável a nós e os seus resultados nas nossas vidas. Agora, irmãos, eu quero pedir a vocês, irmãs amadas, como nós temos meia hora adiante, e eu falei bastante, é densa essa parte mesmo, mas eu quero abrir aqui para vocês contarem um pouco sobre experiência de reconhecimento da pessoa de Cristo, conforme nós consideramos aqui na pneumatologia. Ele como Senhor, que é digno de obediência, que é digno de total rendição da nossa parte, de ser adorado. Ele é o Senhor e Ele é como um de nós, que sente as nossas dores e que nos identificamos com Ele. Quando a gente ora serve de um Deus que não apenas nos conhece oniscientemente, mas que nos conhece porque viveu e sentiu na pele o que nós sentimos. Quero deixar aqui a abertura para a gente devocionalizar. Eu devocionalizei um pouco, principalmente quando o assunto foi a soteriologia aqui. Quero deixar vocês aí para a gente partir para a última parte, para partir para o último momento da nossa aula aqui, que é acerca da pneumatologia, a pessoa e a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Fale um pouco sobre a cristologia, sobre Cristo Jesus nesses aspectos da sua natureza divina e humana, e também da soteriologia, a experiência de salvação que vocês têm com Deus, que é o nosso Deus, que é maravilhoso. Podemos ter aqui uns 2 minutinhos para umas 5 irmãs, por gentileza? Vamos compartilhar agora um pouco. Quero ouvir vocês, por favor. Pastor, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Assim, relembrando um pouco, né, da minha conversão, da minha salvação, uma coisa que sempre me impulsiona é ver a grandeza e a perfeição de Deus, né, de Jesus. E desde que eu aceitei a Jesus e tenho caminhado na vida de trabalhar na obra e
querer a cada dia mais conhecer mais o nosso Deus através de Jesus Cristo, quando a gente sente e quer estar próximo do Senhor, a gente nunca acha que o que temos feito para o reino, para a obra, é suficiente. Devido à grandeza do nosso Deus e à plenitude dele nas nossas vidas, então, por mais que eu dê o meu melhor, eu sempre acho que ainda é pouco. Então, a salvação para mim é algo tão grande que por mais que eu faça, eu acho que estou sempre fazendo um pouco para o meu Deus. Preciso fazer mais para Ele, né? E quando fala sobre Deus, Jesus humano, eu mesmo não consigo muito assistir o filme, né? Sobre a morte e crucificação de Jesus. Porque é muito forte para mim, é muito impactante. Essa semana mesmo, creio que anteontem, eu e meu esposo iniciou aqui a assistir e uma abertura foi a crucificação, né? Então, foi um momento ali que Jesus se tornou homem por completo mesmo, abdicando de toda a sua santidade por amor a nós. Então, isso aí me dói muito, me constrange muito. Então, é uma das partes, assim, que mais me leva a ter certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus, que boa palavra. Irmã Iraildes, né? Você é de onde, minha irmã? Amém. Sou de Periperi. Congrego na Boa Vista, Igreja Batista Nacional Monte Hermon, Boa Vista, São Caetano, com o pastor Antonival, meu esposo. Amém. Glória a Deus, que bom, meu irmão. Transmito um abraço a ele, tá? Gentileza. Sim, amém. Glória a Deus. Mais alguma experiência, irmãs, por gentileza? Aí vocês me dão uma folga também, porque eu falei aqui seguidamente, eu teria que passar esse conteúdo. Eu falei aqui seguidamente. Agora vocês estão com a goela, vou usar a expressão, estão com a goela bem úmida, a minha já está seca, vou beber uma aguinha. E falem um pouco mais. Quem sabe alguém quer cantar até uma música, ou lembrar uma música, e olha, dessa música, por exemplo, o irmão colocou aí, essa música me remete a esse assunto. Essa música me faz pensar isso, acerca da salvação, acerca do nosso Cristo, que é Deus, que é comum de nós. Boa noite, irmãs. Não sei se todas estão me ouvindo. Que é Adriane, de Curitiba. Privilégio estar com vocês, né? Ouvindo e aprendendo tanto da palavra do Senhor. Mas dentro daquilo que o pastor colocou, Jesus para mim é amor, né? É amor, sublime amor, e representa muito saber que Jesus, que através de Jesus, né, nós podemos ser chamadas de filhas de Deus. Todos nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Então, para mim, isso fica muito forte, né? Essa questão do amor de Jesus e saber que ele passou por coisas que nós também passamos e que ele venceu. E como a palavra dele diz, né? Assim como ele venceu, nós também venceríamos nele, com ele, por ele e com a força e a ajuda dele. Isso faz com que a gente acorde todos os dias sabendo que sempre tem esperança. Dificuldades temos, lutas temos, né? Muitas são as lutas, muitas são as provações, mas a gente sabe que pode vencer através do nome de Jesus. Então, Jesus é tudo, é vida, é paz, é alegria, é esperança, é resposta, é amor incondicional, né? Eu creio que é a revelação mesmo, né, de Deus para cada uma de nós. Então, é uma aula profunda, é uma bênção poder estar aqui aprendendo com as amadas, né, e eu acredito que seja isso. E revela muito a canção, né, a canção que eu gravei há muitos anos atrás, que fala: que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse?
que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? É o amor de Deus, através de Jesus, né? Então, Jesus é tudo. Obrigada, pastor. Amém, irmã Adriane. Glória a Deus. Agora, irmãs, vocês podem colocar a cara aí à mostra. É bom ver vocês, viu? Paz de Cristo, irmã Dilza. Paz, meninas. O senhor falou que nós poderíamos expressar através de uma canção. E tem uma canção do cantor cristão que diz tudo isso que foi ensinado de forma muito linda pelo Senhor nesta noite, o 15, Exultação. E eu acho essa canção tão profunda, que fala de uma forma tão linda. Eu vou só ler. Diz assim: a Deus demos glórias com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede. Ao mais vil pecador, eu estou incluída nisso, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por tanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus, com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou, e um preço muito grande, alto. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Eu acho essa canção tão linda, tão profunda, e que expressa de uma forma simples, mas muito eficaz, concreta, tudo que foi falado, né? Sobre a grandeza de Jesus, sobre o que ele significa para as nossas vidas, a herança que ele nos concedeu, a nós pecadores, e o preço que foi muito alto, e o mais lindo, né? Que foi e que é de graça, gratuito para nós. E é por isso que nós estamos aqui. Eu gosto muito também de expressar que nós somos uma família, uma grande família no Senhor Jesus. Obrigada. Que glória, minha irmã. Esse é o hino realmente separado para esse conteúdo aqui. Exultação. Tem todas as ênfases dadas até aqui. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmã Dilza. Que coisa boa. Glória a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, é a força do hábito. Minhas irmãs, aqui é uma sugestão. Quando o assunto soteriologia, cristologia, o que já foi passado, é claro que, mas foi só uma gota num balde, por assim dizer, uma gota no oceano para ser mais feliz na fala. Vocês sabem muito bem, o tema é extenso, é denso, é largo, é grandioso por demais. Aqui há apenas alguns aspectos. Entretanto, quero dar dicas aqui de ampliação, extensão do conhecimento. Por exemplo, quanto à doutrina da soteriologia, essa disciplina, tem os debates, todas as disciplinas têm pontos mais salientes de debates. Na cristologia, nós temos, por exemplo, sobre a natureza de Cristo. Cristo, ele é Deus, Cristo, ele é homem. Como é que isso aí? Quais são as implicações e as aplicações disso nas nossas vidas? Então, é bom estender aí o conhecimento, procurando livros relacionados. Então, a teologia sistemática, nessas sessões, os irmãos podem embrenhar, ir adiante nesse universo, conhecer. Sugestão, Franklin Ferreira, a teologia sistemática de Franklin Ferreira. Também a de Strong, né? Já um pouco sobre a questão aqui bibliográfica, né? Temos também a de Millar,
J. Edson. Então, podem adiantar no conhecimento nesses temas da cristologia, da soteriologia, em diversas realidades outras. No tema, quando o assunto é a soteriologia, os irmãos bem sabem, as irmãs bem sabem que fica aí sempre uma disputa até, né? As questões são muito fortes em relação à predestinação e livre-arbítrio. Parece que às vezes estão chocando mesmo. Mas os debates, eles colocam a gente numa condição preciosa de conhecer mais a graça de Deus, como lembrou aqui a irmã Dilza, essa maravilhosa graça, conhecer mais o plano eterno de Deus para a salvação das nossas vidas, conhecer mais a gravidade do pecado. E vocês já tiveram a disciplina, a martirologia e antropologia, o que é o homem. Então, naturalmente, a Bíblia vai conduzir-nos, ou sobrenaturalmente, ao conhecimento da gravidade do nosso pecado. Esse homem é um ser completamente vil, porque se tornou pecador, mas igualmente completamente agraciado, porque Deus decidiu salvá-lo. Então, diante disso, temos essas tensões teológicas, assim chamadas. Na soteriologia, principalmente, aí está sobre a salvação, o pensamento mais destacado de Calvino, assim colocado, e de Armínio. Arminianismo, que propaga o livre-arbítrio, enquanto Calvino destaca aí a segurança da salvação e que a graça, ela não tem nada a ver com esforço humano, enfim, desse modo. Ok. Só para vocês adiantarem um pouco livremente, mas após aí esse momento de aula aqui. Tudo bem? Agora, queridos, nós já falamos da fidelidade de Deus, que ele decidiu enviar do céu seu Filho unigênito, Deus unigênito. O Pai assim o fez. O Deus unigênito veio, é Cristo Jesus, e ele efetuou uma obra singular, que é a obra da salvação. Falando sucintamente sobre a soteriologia, que revela a graça de Deus. Agora, como é que isso acontece em termos aplicáveis às nossas vidas? Como é que isso acontece? Por que nós estamos aqui diante da Bíblia, do estudo bíblico-teológico? Por quê? Porque nós temos uma Bíblia na mão. Porque ela é obra do Espírito Santo. O Pai, da eternidade, juntamente com o Espírito Santo e o Filho, decidiram, o Filho desceu. Deus é fiel, misericordioso, bondoso, assaz benigno. O Filho efetuou a obra da salvação. Como é que essa obra é aplicada a nós? A obra da salvação é aplicada às nossas vidas por meio da pessoa bendita do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o nosso assunto agora, a pneumatologia, que é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Muito bem. Isto posto, nós queremos seguir, e agora a apresentação, vou ter que mutar aqui, não sei como voltar. Ô, irmã Jéssica, você pode me ajudar a voltar à apresentação? Qual é já que eu pausei? Pode sim, pastor. Vai no share de novo, nessa bandejinha com a setinha verde. Sim. Ok. Na guia, né? Ou okay. Se estiver aberto também. Isso. Consegui ler? Sim. Ok. Então, a doutrina do ficou descentralizado, pastor. Sim. Então, deixa eu me situar aqui. Isso. Ok. Muito bem. Obrigado, minha irmã. Então, já que falamos do Filho, Deus, na sua fidelidade e bondade, enviou o Filho. O Filho efetuou a obra singular, paralela à obra também da criação. Ele que também operou na criação, agora ele é o destaque na obra da salvação, executor.
Então, sendo o executor, Jesus Cristo, ele vai para o céu e, curiosamente, vou usar a expressão aqui, nós temos, paralela à obra de Cristo, também a obra do Espírito Santo com mais destaque nos evangelhos. Lucas dá um destaque muito grande na obra do Espírito Santo. Quando aqui no seminário a gente tem essa disciplina, eu gosto de abordar da seguinte maneira os temas dentro de Lucas, e um dos temas é a pneumatologia de Lucas. A pessoa do Espírito Santo e sua obra destacados ou considerados no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem o Espírito Santo em destaque maior, desde aqui, por exemplo, em relação à pessoa de Cristo. Vamos falar isso agora. Então, o Espírito Santo, ele está em relação à pessoa de Cristo desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, lá está o Espírito Santo envolvendo a Maria, assim conforme a palavra do anjo. E Jesus foi gerado ali por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aí, jungido à pessoa de Cristo, com o Pai, para que a salvação, que é o assunto central da Bíblia, nos chegue, não apenas de modo informativo. Por quê? Poder-se ler a Bíblia, ou pode-se ler a Bíblia, no aspecto informativo, e a gente vai perceber que o Espírito Santo, ele é quem está direcionando toda a realidade da Bíblia. Homens santos, movidos da parte de Deus pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Então, desde o registro da palavra de Deus, desde o registro bíblico, para chegar até nós aqui, desde o primeiro momento, a inspiração é de Deus. O Espírito Santo moveu vidas. O Espírito Santo, na bibliologia, ele está do começo ao fim. Na revelação bíblica, ele está na inspiração bíblica, ele está na iluminação bíblica. Ele faz a gente entender as verdades eternas. Ele ilumina o nosso entendimento. Ele traz essa revelação de Deus, a inspiração bíblica chega, o escrito que nós temos diante de nós, e a iluminação, quando a gente lê, o Espírito Santo nos faz enxergar mesmo as verdades eternas, gloriosas, para serem aplicadas nas nossas vidas, para o nosso viver aqui segundo a sua vontade. Que coisa gloriosa. Agora, em relação à pessoa de Cristo Jesus, a doutrina do Espírito Santo, nós vamos primeiramente falar se ele tem influência, por assim dizer, em relação à pessoa de Cristo Jesus. Por que ele tem tal influência? Porque ele é um com o Filho, com o Pai, a Trindade Santa aí está. E é bom que se pense a respeito, porque há seitas que vão, de fato, negar que o Espírito Santo é Deus. Vão negar a sua divindade, mas Cristo, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é reconhecido como Deus, coeterno e coigual ao Pai e ao Filho. Assim como nós temos a alegria de falar de Jesus Cristo, que executou ali o plano salvador, é ele que está na condição de executor, nós sabemos que o Espírito Santo esteve e está em todo o tempo na história, não apenas da criação, mas na história da redenção. Isso é maravilhoso demais, a alegria é igual, porque é Deus triuno, o nosso Deus. Então, falando especificamente da pessoa do Espírito Santo, compreender um pouco, ninguém vai compreender plenamente, acerca do relacionamento dele, do Espírito Santo conosco, com a criação. Então, nós vamos pensar aqui. O Espírito Santo atua na criação. Então, a primeira obra de Deus destacada é a obra da criação. Lá estava, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Muito bem, isso é bem objetivo, bem prático na teologia. No texto bíblico, a revelação está. Em relação a Cristo, o que o Espírito Santo tem? Já que Cristo, o assunto é salvação. O Espírito Santo está desde o primeiro momento, lá em Belém. Quando em Belém da Judéia nasceu aquele menino foi gerado por obra do Espírito Santo. Então, pensar no Natal, normalmente, é claro, a ênfase está no nascimento de Cristo. Mas o Natal também nos remete a pensar, ele nasceu por obra do Espírito Santo.
Deus, a Trindade Santa, estava envolvido, ou estava envolvida. Nós não conseguimos entender o mistério da Trindade, não tem esse entendimento pleno, não tem. Mas a Bíblia assim revela que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo está, desde o primeiro momento, na vida do Filho de Deus. Aqui um ponto devocional. Lembram quando nós falamos que Cristo, quando ele encarna, ele assume a figura humana, e ali ele passa a ter a nossa experiência nesse chão, sentindo as dores, as sensações, as emoções, os sentimentos, a questão das necessidades. Nada disso aconteceu sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo. Agora, transporta isso para você, para mim, transporta isso para cada de nós, para cada crente. Porque uma palavra bíblica acerca do crente é nova criatura, é nascido de novo, uma expressão, né? Algumas expressões, nova criatura, regenerado, nascido de novo. Um bebezinho espiritual. Aí você, desde o seu nascimento, você pensa que você nasceu também por obra do Espírito Santo. Desde o primeiro momento, como aconteceu com Jesus. Olha que paralelo legal. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Desde o momento berçário ali, antes mesmo, no ventre de Maria, lá estava o Espírito Santo agindo na vida dele, como filho de Deus. E você nasceu de novo, você mulher, você esposa aí de pastor, você serva de Cristo Jesus. Desde o primeiro momento que você nasceu com a bênção do Espírito Santo, com a assistência dele. A vida começou, a vida no Espírito. Essa é a ênfase que Lucas dá. E Jesus, quando vai crescendo, vai se falando mais acerca da vida no Espírito Santo. Então, em relação a Cristo Jesus, começou no Espírito, até o fim é no Espírito. Os milagres de Jesus, está escrito em Atos, pelo Espírito Santo se deram. Ou seja, não foi sem a parceria, por assim dizer. No poder do Espírito Santo, os milagres aconteceram. Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, enfrentou a tentação. Ele foi guiado pelo Espírito Santo para ser tentado, impelido pelo Espírito para ser tentado ali naquele deserto. Naquele lugar ermo, naquele lugar hostil, as feras estavam ali, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E isso é claro, tudo isso está na Bíblia para mostrar que a vida no Espírito é desde o nascimento. Pela fé em Cristo Jesus, os filhos de Deus acontecem, eles surgem, eles nascem de novo. E uma vez nascidos de novo, eles têm a presença e a assistência do Espírito Santo em todo o curso da sua existência. E aqui, em todo o curso da sua existência, é por toda a eternidade. Isso é maravilhoso demais. Então, em relação a Cristo Jesus, lá estava o Espírito Santo no nascimento virginal, lá Maria, né? Lá estava o Espírito Santo quando Jesus, no batismo, né? Lá no batismo, de forma corpórea, pomba, o Espírito Santo apareceu e a voz do Pai se ouviu: este é o meu Filho amado em quem me compraste. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. E o Espírito Santo esteve com Cristo na operação de milagres, e o Espírito Santo esteve com Cristo em todo o tempo. E ele está conosco igualmente em todo o tempo. Aqui vale considerar que o Espírito Santo esteve com Cristo lá em Nazaré, e ali o assunto é trabalho. A partir de então, Cristo agora, ele vindica a profecia que foi dada por intermédio de Isaías, e ele diz, tomando o livro ali, ele diz que se cumpriu naquele dia aquela profecia. Está escrito em Lucas. E o que ele diz? Hoje se cumpriu a profecia que acabais de ouvir. Mas o que ele leu? Ele leu: o Espírito do Senhor é sobre mim pelo que me ungiu. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, aí veio para o propósito. Tem dar vista aos cegos. Olha que coisa fantástica. Libertação, pôr em libertação aos oprimidos, cativos. Esses aí estarem fora da prisão
e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o assunto é ministério. Então, quando o assunto é ministério, os dons espirituais, por exemplo, que tem uma ênfase sobre o ministério cristão, sobre a mordomia cristã, é obra do Espírito Santo. A nossa convenção tem a ênfase na obra do Espírito Santo com relação principalmente a dons. Porque nós, o que fazemos para Deus, e cremos que Deus opera através das nossas vidas, Ele realmente realiza por meio do seu Espírito Santo, porque nós nascemos de novo para uma vida gloriosa de serviço e dedicação. Nosso ministério é para a glória de Deus e para que Cristo seja exaltado nesse chão, conhecido, proclamado, e que o poder de Cristo se manifeste, gerando libertação, pois que está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que a gente leva adiante essa mensagem? Como é que isso acontece, a libertação? Isso acontece de que modo? Como é que acontece os dons espirituais e para que eles existem mesmo? Eles existem para que a obra do Espírito, no aspecto do serviço cristão, a mordomia cristã, aconteça, e assim como foi em Cristo Jesus, é claro, de um modo excepcional, também por meio da igreja, o mesmo Espírito manifesta o seu poder. Os discípulos não foram despedidos por Jesus, que estavam subindo para o céu, sem a garantia do recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando aconteceu, naquele dia de Pentecostes, todos reunidos no mesmo lugar, a descida do Espírito Santo, meus amados irmãos, ali eles foram revestidos de poder do alto. E a igreja de Jesus, ela passou a experimentar e a exalar a graça, o poder do Espírito Santo com a pregação do Evangelho, e lá estava o Senhor operando maravilhas através do seu povo. Então, o ministério cristão é no poder do Espírito Santo, como foi o ministério de Cristo Jesus. Os dons espirituais estão aí. Você, mulher, Batista Nacional, você aí que está nesse curso, você, desde o seu nascimento espiritual, foi pelo poder do Espírito Santo, pela graça do nosso Deus, que você teve essa bênção de servir ao Senhor, de ter o seu ministério, dia após dia, sendo direcionado. Como pecadores, todos nós falhamos, nós temos nossos altos e baixos, temos as angústias que o próprio Jesus teve, temos fome, temos sede, sentimos cansaço, mas o Espírito Santo nos contempla nas nossas fraquezas, ele nos assiste, e a obra tem que continuar, e a obra tem que avançar, e o reino tem que ser pregado, e os milagres desse reino têm que ser conhecidos, e a transformação tem que ser verdadeiramente percebida neste mundo. É no poder do Espírito Santo. E em relação ao fruto do Espírito Santo, que dizer, se os dons são para o serviço, o fruto do Espírito Santo vai nos apontar o caráter de Cristo, que a cada dia vai sendo recebido nas nossas vidas. A alegria de Cristo nas nossas vidas. Aí Paulo vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Mas aqueles irmãos sentiam dores, tinham os problemas da vida, tinham cheque para pagar, podemos assim dizer, as dificuldades comuns, choravam, mas acima de tudo, em todo o tempo eles tinham que se alegrar conforme a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Cristo, ele não era deprimido, ele sofreu angústias, mas não era deprimido. E o apóstolo Paulo vai dizer muito clara e categoricamente, com toda a ênfase, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A alegria é um fruto, é um traço do fruto do Espírito Santo. Então você, nesse momento, mulher, alegra-te mais no teu Deus, pois você nasceu para uma vida de alegria. Alegra-te em meio às dores. Alegra-te em meio aos clamores
às dificuldades, alegra-te em meio à escassez, alegra-te em meio às lutas que parecem que não trazem vitórias, mas a vitória vem. Alegra-te em meio às dúvidas, porque você pode ter muitas dúvidas, mas você tem todas as certezas de que Deus te ama, de que o Espírito Santo de Deus é na tua vida, e você nasceu de novo para a alegria na presença de Deus. Alegra-te. Enquanto os dons são para o serviço, o fruto do Espírito são para manifestar em nós a nossa identificação com o nosso Cristo, que viveu na dimensão do Espírito, no poder do Espírito, exerceu seu ministério no poder do Espírito, foi até o fim e foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. Ainda que estejamos como que numa sepultura, espiritualmente falando, emocionalmente falando, o poder da ressurreição pertence ao nosso Deus. Ele nos tira da cova, Ele nos tira do luto, Ele nos faz passar a ponte do medo, e nos acharmos abrigados, amparados, fortalecidos. Ele é Deus conosco. Nós somos morada de Deus, a habitação do Espírito Santo. Nós não somos um ponto de passagem do Espírito Santo para ele dar um oi. Nós somos o ponto, nós somos de hospedagem do Espírito Santo. E hospedagem até que Jesus volte. Ele é o penhor da nossa herança, o resgate, até o dia em que tragados pela eternidade, tomados pela eternidade, seremos recebidos no céu. Quando o Cordeiro de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se apresentar, todo olho o enxergando, ele vai separar, como o pastor separa os cabritos, os bodes das ovelhas, e dizer assim: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Até lá, nós viveremos na dimensão e no poder do Espírito Santo. Os seus dons para serviço, o reino de Deus, na nossa convenção, no nosso caso aqui, nas nossas igrejas, você no seu canto, junto ao seu esposo, seus filhos, cada qual no seu canto. Mas um dia todos estaremos ajuntados no céu de glória. No poder do Espírito Santo, seremos sustentados e ouviremos a doce voz e estaremos para sempre do Senhor, com o Senhor. Até lá trabalhando, até lá servindo. Então os dons dizem que nós somos servos, estamos na mordomia cristã, mas o fruto diz que nós somos filhos, filhos de Deus, adotados conforme a glória de Cristo Jesus, o Deus unigênito, recebidos na casa do Pai, até o dia da nossa habitação eterna, quando os portais se abrirem, e será glória, sempre glória, eternamente glória. Deus os abençoe.